Se você assistiu meu vídeo sobre como acumular riqueza no bear market e também sobre como acumular 1 milhão até 2033, começando com 7 mil e fazendo um aporte de R$600 por mês, então agora vem a pergunta mais importante de todas. Qual é o momento exato em que o bear market vira o ciclo? Porque não é sorte, não é feeling e nem é notícia bonita. Esse vídeo terá 2 partes, então não perca a próxima parte. Já deixa aí a sua inscrição, seu like, seu comentário, mas não deixe de ativar o sininho para você não perder o próximo vídeo, tá? Porque esse é um vídeo de ensinamento estrutural, onde eu vou estar dando para vocês realmente o ouro aqui para vocês entenderem quando que o mercado cripto ele sai do bear market e começa a entrar no bull market, mas só que ele é um conteúdo mais aprofundado, então eu precisei gravar em 2 partes, ok? Então não perca se você quiser entender de fato como isso funciona. Existe um momento estrutural que faz com que o bear market ele entre para bull market. E esse momento é o que eu vou mostrar para vocês hoje. E também vou dizer para vocês o porquê que é desse jeito. Primeiro vamos corrigir uma coisa, tá? O ciclo ele não vira quando o preço começa a subir. Você vai ver o preço subindo várias vezes, isso se chama rally, mas não necessariamente é a virada de ciclo, tá bom? Geralmente o ciclo ele vira antes de fato o mercado começar a subir. Aí ele vai subir 50, 80, 100%. Só que quando isso acontecer, você já perdeu a simetria. E o que é a simetria? A simetria é a relação risco-retorno desproporcional a favor do investidor. Agora o ciclo muda quando a estrutura interna do mercado muda. Essa mudança acontece no comportamento dos participantes, não no gráfico. Então a pergunta correta não é quando o preço sobe. A pergunta certa a ser feita é quando o mercado deixa de distribuir e começa a acumular silenciosamente. O primeiro sinal de virada é o esgotamento dos vendedores. Por quê? Porque o bear market ele é o excesso de oferta. A gente vendendo por medo, por desespero, por quebra de narrativa, por liquidação. Quando essa pressão termina, o mercado entra em lateralização. E o que é a lateralização? É o preço andando de lado, né? Sem uma tendência clara, se vai subir ou se ele vai descer. Mais ou menos como está nesse mês agora. Se você é do futuro, você vai ver que eu lancei esse vídeo no mês de março, início do mês de março. Então o mês de abril todinho, até o início do mês de março, se você for ver o gráfico aí semanal, mensal, você vai ver que o gráfico estava andando de lado, o preço ficava ali naquela margem ali entre 72 e 64 mil dólares, por aí. Então ele está sempre nessa lateralização. E como é que você vê isso? Você vê uma queda forte, um fundo, um teste de fundo e no final das contas o fundo ele não é rompido. A mesma coisa acontece para cima. Mas por que isso importa? Porque isso mostra que mesmo com medo já não existe mais uma força vendedora suficiente. No ciclo anterior, isso aconteceu após o colapso da FTX. O mercado caiu violentamente, depois ele tentou cair mais, simplesmente não conseguiu. Ali começou a acumulação estrutural. Então é bom que vocês analisem o momento que vocês estão vivendo aí nesse seu bear market. Tá? Esse vídeo aqui, como eu já disse, é atemporal. Você pode estar em 2033 já analisando esse vídeo, 2030 analisando esse vídeo. Então preste atenção, analise aí. Nesse momento, o que eu vejo é que realmente já teve uma queda forte, tem testado o fundo cada vez mais e não tem rompido. Pode acontecer ainda de ter um pequeno rompimento para baixo ainda de mais uns 10%, 15%? Pode, mas o que eu estou vendo é que realmente teve um fundo e tem retestado esse fundo e não tem conseguido. No momento, tem se visto muita acumulação de grandes instituições. Esse ponto geralmente é um ponto que marca ali o iniciozinho, né, da virada, tá? Tá começando, é como se estivesse já começando os primeiros passos para poder terminar o bear market. Já tem 5 meses aqui, quando eu gravo esse vídeo, que estamos em bear market, né, que o mercado cripto está caindo, e esse bear market, por ser um bear market técnico, ele está com cara de que vai ser mais curto que os anteriores. Como eu já tinha dito antes, o bear market ele vai de 8 a 18 meses.
tá? Tem muita gente que já está botando na ponta do lápis que ele dura 12 meses. Não é uma regra, tá, gente? É entre 8 e 12 meses. É o comum de acontecer. Então, assim, embora o bear market passado tenha durado 12 meses, eu não acredito que esse ano talvez dure 12 meses, não. Eu acho que ele pode durar menos, tá bom? Eu acho que ele pode sim atingir os 8 meses. Claro, depende de alguns acontecimentos estruturais, como eu falo para vocês. Macroeconomia, precisa de liquidez. Sem liquidez não existe virada no mercado. O bear market pode durar até 2 anos, pode durar até mais, se não tiver liquidez, tá? Que pode acontecer até alguns rallies durante esse período. E isso pode acontecer tranquilamente. Mas vamos lá, vamos dar sequência agora sobre a acumulação inteligente. Essa é uma das partes mais importantes, tá? A coisa toda começa quando os detentores de longo prazo param de vender. Aqueles que têm Bitcoin já há muito tempo, há anos, quando eles próprios param de vender. Ou quando muitos começam a vender até mesmo do prejuízo, que é o que tem acontecido ultimamente. E nesse mesmo período, o smart money, né, o dinheiro das instituições financeiras, ela começa a absorver essas vendas. Então, às vezes tem uma venda, tem bastante venda, tem uma queda forte, mas ela não consegue ser tão forte e o retorno dela é quase que imediato, porque as instituições começam a absorver essas vendas. Se você quiser ver isso, você pode ver porque os dados ficam registrados, os dados on-chain ficam registrados, tá? Tudo na blockchain fica ali transparente, você sabe quem está comprando, quem está vendendo. Embora as carteiras ali não tenham nomes, né? Mas se você for olhar ali dentro do próprio YouTube, você vai encontrar pessoas que sabem o endereço das carteiras da BlackRock, da MicroStrategy, até porque eles próprios divulgam, não é mesmo? Então tem como vocês saberem até o que está acontecendo ali. Então, quando o supply in profit, que é no caso a oferta em lucro, quando ele começa a subir mesmo com preço lateral. Então isso também é um sinal. E o que é o supply in profit? É a quantidade de moedas comprada abaixo do preço atual. E isso importa porque significa que moedas estão saindo de mãos fracas para as mãos fortes. Ou seja, daqueles que vendem facilmente por causa de medo, para aqueles que de fato têm poder de segurar aquela moeda e segurar esse período de bear market até que o retorno aconteça. Então isso é muito importante. E esse processo já foi observado várias vezes na história do Bitcoin. No fundo de 2015, no fundo de 2019, no fundo de 2022, sempre o mesmo padrão. Preço parado, narrativa negativa, mídia falando que tudo acabou e as carteiras grandes acumulando. O terceiro sinal é a mudança macroeconômica, e aqui é um ponto que quase ninguém entende. O ciclo cripto ele não vira sozinho, ele depende da liquidez global. E a liquidez global é a quantidade de dinheiro que tem no sistema financeiro circulando no mundo. Bear market geralmente coincide com juros altos, retirada de liquidez, aperto monetário. Já o bull market é exatamente ao contrário. O Banco Central ele para de subir juros, já começa a sinalizar cortes, a liquidez global volta a se expandir. Então é muito importante vocês prestarem atenção nesses pontos. Quando vocês ouvirem falar que a política monetária, veja bem, não é a notícia de se cortou ou não juros, mas da política monetária. Se agora realmente o Banco Central americano e outros bancos, inclusive importantes no mundo, começarem a falar sobre corte de juros, né, sobre expansão monetária, sobre injetar dinheiro na economia, sobre pausa no QT, aí você já começa a perceber que o mercado está começando a mudar. Ele já está virando de bear market e indo para bull market. Isso leva tempo, tá, gente? Não é imediatamente, isso vai levar tempo. Porém, o mercado, os investidores, eles precificam isso antes. Então eles vão chegar antes no mercado. Eles não vão esperar a notícia de que o corte de juros aconteceu. Você vai começar a ver o mercado já a subir antes de tudo acontecer. Da mesma forma, quando você percebe que vai entrar em bear market, você já vai ouvir a conversa de que, olha, os juros vão aumentar, de que vai ter retirada de liquidez, né? Ou seja, o QT volta, vai começar um aperto monetário. Então essas conversas já vão mostrar que você já está caminhando para o bear market. Não é que seja imediato, mas já começa já a causar reação. Os investidores saem do ativo de risco e começam a buscar ativos mais seguros. É assim que funciona. Foi assim em 2018, foi assim em 2020. Quando o ciclo monetário vira, o ciclo do Bitcoin ele começa a precificar antes, porque o mercado ele antecipa, ele não reage, ele antecipa. Quem reage? Quem reage é o varejo, né? O varejão. As pessoas comuns que não entendem de investimento, que não entendem de estrutura, que é isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Tem muita gente que passa por esse vídeo e ignora, acha que ele não tem valor, mas ele tem muito mais valor do que esses vídeos de notícias que ficam rodando aí no YouTube o tempo todo. Notícias que não vão te ajudar em absolutamente nada, que não vão mudar o mercado em absolutamente nada na maioria das vezes. O máximo que essas notícias fazem é dar um pequeno rally, um rally de 24 horas, como que aconteceu agora recentemente quando teve a notícia da Nasdaq, ela tendo
alta, né? Quando teve a notícia da Nvidia dando lucro. Então, notícia é para gente que reage, para trade de curtíssimo prazo. Para você que quer ser um investidor profissional, investir a longo prazo e realmente mudar de vida, você precisa parar de reagir. Você precisa passar a antecipar, porque o mercado ele antecipa. Tá, mas então quando o mercado realmente vira? Quando que ele sai de bear market para bull market? Então agora a resposta objetiva, tá? O bear market ele vira quando acontece 3 coisas simultaneamente. O preço para de fazer fundos mais baixos, a acumulação on-chain começa a subir e a liquidez global ela deixa de piorar. Veja bem, eu não estou dizendo para vocês que ela começa a subir, eu digo que ela deixa de piorar. Ali é o início, depois começa a injeção de liquidez, tá? Então preste bem atenção nesses 3 pontos. Quando essas 3 coisas acontecem ao mesmo tempo, é um sinal de mudança de bear market para bull market. Esse é o ponto estrutural, não é quando rompe as máximas históricas, não é quando sai um ETF ou quando o influencer começa a falar. Até porque há pouco tempo atrás saiu o ETF de Solana, né, de Litecoin, de Hedera, do próprio da própria XRP, e mesmo assim a gente não teve um resultado no mercado como a gente gostaria. Por quê? Porque já estávamos em bear market. Claro que sim, vai ter ainda o resultado desses ETFs. Com certeza esse resultado vai chegar, só que só vai chegar no bull market, tá? Então, essa virada ela acontece quando o mercado já está morto, mas estruturalmente ele já está melhorando. Esse é o momento de maior simetria. E foi exatamente esse momento que eu usei como base para calcular de como você poderia chegar em 1 milhão até 2033. Se você não viu esse vídeo, assista, tá? Tá aí na playlist dos vídeos aí, ó. Você entrando ali é o vídeo anterior a esse, tá bom? Então, foi com base nisso que eu fiz esse cálculo, que tem como sim você chegar em 1 milhão até 2033. Porque quem entra nesse ponto não precisa acertar o topo, só precisa estar posicionado antes da expansão. No vídeo passado, eu tinha falado para vocês que o bear market é onde você constrói a sua riqueza, constrói o seu patrimônio. E agora você já sabe o porquê. Porque bear market ele tem 2 fases. Uma é a queda e a outra é a acumulação silenciosa. E quem entende a fase 2, ele muda de patamar. E é isso que separa quem trabalha 30 anos para poder acumular um patrimônio de quem usa ciclos para poder acelerar esse processo de acumulação de patrimônio. O cálculo de 7 mil mais 600 reais por mês, ele funciona porque você está acumulando antes da expansão exponencial. Juros compostos é igual a rendimento sobre rendimento acumulado. Sem o ciclo não existe multiplicação acelerada. Agora, com o ciclo, o tempo trabalha a seu favor. Agora, guarda isso. O ciclo vira quando o mercado parece morto, mas os dados mostram vida. Como eu disse para vocês, esse vídeo vão ter 2 partes. Então, não perca o próximo vídeo, que vai ser o complemento dessa parte aqui, tá bom? E para eu saber que você chegou até aqui, comenta aí, mercado lateral, que eu vou saber que você chegou até aqui. Mas esse não é o único vídeo que vai ter para vocês ali na frente. Na próxima semana eu vou fazer um vídeo onde eu vou mostrar para vocês as métricas on-chain que vocês devem acompanhar para saber exatamente quando o mercado começa a virar. E você vai poder fazer isso em tempo real. Porque não é sobre previsão, é sobre leitura estrutural. E quem aprende a ler estrutura não depende de sorte. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like e o seu comentário. Com certeza vai ajudar muito para que eu possa produzir mais conteúdo como esse e enriquecer você com conhecimento relevante para que você possa realmente mudar a sua vida aí com 1 ou até 2 ciclos de criptomoeda, né? Que isso está mais ou menos como eu falei para vocês, né? 4, 8 anos geralmente vão levar 1 a 2 ciclos. Mas a minha proposta aqui, não só comigo, mas com os meus seguidores, que já estão comigo desde o ano passado, é de em 10 anos ter realmente ido para outro patamar. Ou seja, a gente vai pegar aí na faixa de 2 ciclos, a partir de agora do bear market, né? Pegaremos 2 ciclos de criptomoeda para poder chegar a 1 milhão. Mas se passar, vai ser no máximo 3. Isso porque naquele vídeo onde eu fiz o cálculo de 7 mil a 1 milhão, eu fui muito pé no chão, eu fui muito conservador. Então sim, poderia até chegar a 3 ciclos, mas eu acho muito difícil. Esses pequenos rallies de alta que tem acontecido, de 24 horas, você vê que já tem uma subida ali de 8, 10% no Bitcoin, e nas outras moedas chegam até 20 e poucos por cento. Isso às vezes em 24 horas. Então você imagina isso dentro de um bull market, né? O que acontece? Não apenas o Bitcoin ele vai ter alta, mas também várias outras moedas que vão subir 3, 4, 5 vezes mais. Bom, se você for aqui no canal, você vai aprender não somente estrutura, mas também todos os momentos
em que podemos ter um rally, identificar o motivo desse rally para saber mais ou menos quanto tempo ele vai durar. Até mesmo algumas ferramentas on-chain que você pode analisar para saber o momento certo de entrar e o momento certo de sair. Por enquanto, em bear market está bem fácil reconhecer o momento de entrar. Esse é o momento de entrar. Esses sinais que eu dei para vocês aí são sinais que estamos num ótimo momento e que em breve o mercado vai virar. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, comentar, deixar o seu like, se inscrever e a gente se vê lá no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até a parte 2. Fui!